direito à terra, a terra era de Portugal. E esse rapaz, José de Araújo Chaves, quis essa terra para ele. As explicações, essa terra era aqui na serra, era aqui na matriz? Não, essa terra era lá na cidade, viu? Era lá onde hoje fica a cidade de Ipueiras, o centro. E as explicações, porque lá, como vocês sabem, tem o rio Jatobá, e não há nenhuma fazenda, não há como se criar gado, não há como se criar nenhum tipo de vida se não tem rio, se não tem água. Então eles escolheram, José de Araújo Chaves fez a sesmaria naquela região, nas proximidades do rio Jatobá. Só que, porém, todavia, a gente acredita que ele tinha essa terra aqui da matriz, que hoje a gente chama de matriz, como posse dele. A gente acredita que aquilo ali, olha, eu, José de Araújo Chaves, essa terra é minha, então logo qualquer coisa que acontecer nessa terra tem que me procurar. E aí os jesuítas, eles vinham da Ibiapaba e eles não se sentiram na responsabilidade de comunicar a ninguém. Eles estavam fazendo o trabalho deles e não comunicaram. E aqui é que nós vamos ter aqui uma briga, um choque, sabe? Uma disputa. Os jesuítas vindo da Ibiapaba, vindo lá de Viçosa, eles vieram para cá, mas não comunicaram a José de Araújo Chaves. E José de Araújo Chaves ficou ali ciúmadinho, né? Criou um ciúme que tinha alguém na terra que ele não permitiu, e aí gerou-se uma briga. Não foi uma briga de sangue, né? Nós não tivemos sangue derramado, mas nós tivemos uma briga jurídica, uma briga no papel, sabe? De quem dominava essa terra. Se eram, essa terra que a gente chama aqui, Matriz São Gonçalo, essa região, né? Da serra. Quem dominava? Os jesuítas, que estavam vindo lá da Ibiapaba, ou o José de Araújo Chaves, que era lá do sertão? Briga vai, briga vem, obviamente de novo, para não tirar nenhuma dúvida, não foi nada de sangue, viu? Não foi uma guerra, não teve, enfim, não teve morte, foi mais jurídico. E nessa briga nós tivemos a vitória do José de Araújo Chaves, do fazendeiro, lá do sertão. E nessa vitória é que nós vamos ver nascendo algo que é bem emblemático para nossa região. Com essa vitória ele conseguiu fazer com que as forças da coroa portuguesa, o governo, ele delimitasse a terra. É aqui que nós vamos ter a famosa divisão entre Serra da Ibiapaba e Rio Inhuçu, para quem conhece aqui a nossa serra, né? Rio Inhuçu ao norte, para cima, ia ser chamada Serra da Ibiapaba. Do Rio Inhuçu ao sul, para o nosso lado aqui, transformava-se em Serra dos Cocos. Okay? Então aqui nós temos a famosa divisão, né? Provavelmente você já deve ter ouvido falar, Matriz de São Gonçalo da Serra dos Cocos. Essa divisão veio exatamente por conta dessa briga, para saber. Então limitou-se. Até o rio Inhuçu, os jesuítas poderiam dominar sem problema nenhum. Do rio Inhuçu para cá, a galera que era do sertão, né? Os padres seculares, os padres aqui da Ribeira do Acaraú. E nessa briga também ficou decidido que, como não havia nenhuma igreja, eles tinham que construir alguma. Não tinha nenhuma igreja aqui na agora chamada Serra dos Cocos. E aí eles resolveram construir uma igreja para delimitar, para servir de símbolo, de marco. Isso aqui é muito, muito forte em todas as culturas, não só do período, mas também de hoje. Colocar símbolos, né? Colocar uma marca nessa terra. E aí foi decidido de construir essa igreja. Só que nós temos três questões, né? A primeira, o local onde seria construída essa igreja. Porque se vocês observarem aqui, o que pertencia à matriz antigamente era enorme, né? Via de Guaraciaba do Norte a Tamboril. Era gigante a terra. Então por que exatamente aqui? Aqui é onde vem outra evidência da nossa pesquisa, outra tentativa de demonstrar o porquê que aquela obra dos jesuítas, porque exatamente a explicação é essa. Por que construir exatamente aqui? Já que tinham outras regiões, que inclusive o acesso era muito mais fácil, né? O acesso à nossa região não era facilitado. Ficou facilitado recentemente, 2 décadas para cá, é que nós temos uma facilidade de chegar aqui. Mas, principalmente nessa época, colonização, nós estamos falando de 1700, viu? Exatamente 1724 nesse momento. Era muito difícil chegar aqui. E nós acreditamos que ela foi construída aqui para servir de símbolo. Olha, os jesuítas vieram, tentaram construir alguma coisa ali, então nós vamos construir aqui, que é para mostrar. Olha, quem venceu somos nós e está aqui a igreja. Okay? Inclusive, revela até um mito que existe aqui na nossa região, que essa igreja teria sido construída pelos jesuítas. Não foi, viu? Mas foi por causa deles. Por causa deles. Os jesuítas foram, digamos que,
o motivo dessa igreja ser construída, okay? Mas não foram eles que construíram. Quem construiu foi a igreja que fica com sede no Acaraú, com sede na Ribeira do Acaraú, que a gente chama, né? Que hoje atualmente é a região de Sobral. Mas enfim, o local era esse. Por que esse local? Por conta que, como a obra dos jesuítas ficava aqui perto, então aqui servia de símbolo. Olha, nós tomamos esse lugar, é nosso, tanto que está aqui, a igreja. Enorme do jeito que é, para mostrar quem é que manda, viu? Um segundo ponto que é interessante é que o José de Araújo Chaves, como a igreja, não existia nenhuma igreja na região, e ele era o fazendeiro, ele era o dono da terra, ele não queria subir serra, sabe? Era difícil, para subir serra, o acesso era difícil. Então ele exigiu, olha, eu vou doar a terra para a igreja, mas, porém, todavia, com uma condição. Vocês vão construir uma igreja na serra, mas eu quero uma igreja também no sertão. E aí é onde vem a construção da igreja de Nossa Senhora da Conceição, que fica na sede. Okay? A igreja de Nossa Senhora da Conceição é como se fosse uma espécie de filha daqui, né, da igreja de matriz. Porque ela só foi construída como uma condição. Olha, o José de Araújo Chaves, que era o dono, eu deixo construir a da serra, só que quando vocês concluíram por lá, porque aqui era a prioridade, né, por essa questão política, por essa questão de briga que teve, construiu-se primeiro daqui, e quando estavam concluindo essa, foram construir a do sertão. Uma terceira questão, né, os 3 pontos. Localização, por que a igreja é aqui? O segundo ponto é a construção da igreja lá de Nossa Senhora da Conceição. E o terceiro ponto é a escolha do padroeiro. A gente sabe que existe uma mitologia, né, a mitologia que fala que esse local é sagrado, a questão da imagem, né, que foi colocada a imagem entre 2 palmeiras e que ela saía do local e ela só se aquietou quando construiu uma igreja, né, entre as 2 palmeiras. Essa é uma versão mitológica, viu? Isso aqui é até importante. Para também não gerar nenhuma dúvida e nenhuma confusão. Se você acredita na questão mitológica, não tem problema nenhum, viu? Se você acredita, não tem, é perfeito, é totalmente compreensível. Mas existe uma versão científica, que nessa versão científica nos informa que José de Araújo Chaves, o dono da terra, foi quem escolheu os próprios padroeiros. Quais seriam os padroeiros e por quê, né? Qual a desculpa? Por que São Gonçalo e por que Nossa Senhora da Conceição? São Gonçalo foi uma homenagem à Vila dos Amarantes, que essa é a origem portuguesa de onde a família vinha, né? A família de José de Araújo Chaves é de origem lá dos Amarantes, que fica lá em Portugal. E essa terra tem como padroeiro São Gonçalo. Então, uma espécie de homenagem à terra de onde a família veio, colocou-se São Gonçalo para ser padroeiro. Okay? De novo, a versão mitológica é perfeita, viu? Não tem... Vai depender muito da sua opinião, acredita em qual, né? Enfim, isso aqui a gente não opinião, cada um tem total liberdade de ter a sua. E Nossa Senhora da Conceição é porque ela é muito emblemática para Portugal no sentido mais literal, né? Portugal tem como uma espécie de padroeira Nossa Senhora da Conceição. Então São Gonçalo para homenagear a vila de onde José vinha, José de Araújo Chaves, e Nossa Senhora da Conceição para fazer uma espécie de homenagem a Portugal, né? E uma questão bônus, que é importante também falar, que isso aqui é algo da minha pesquisa, que inclusive é bem emblemático isso. Eu falei no primeiro ponto a questão da localização, porque é matriz, né? Mas essa outra questão aqui é o local exato, porque é exatamente nesse local aqui que está sendo construído, que foi construída a igreja. Local geométrico, né? Geografia total, porque é exatamente ali. Existe uma explicação que é a seguinte, se vocês observarem, inclusive faça o teste, viu? Pode fazer o teste. De todas as regiões que você vier, né, que nós temos aqui, se não me falha a memória, 5 acessos. Vamos lá, um por um. O primeiro, né, que era a estrada da época. A estrada era essa que a gente... a bica do arraial, que a gente chama, né? A estrada para o arraial. Era a estrada oficial antigamente. Até bem pouco tempo, inclusive. Se você observar, assim que você termina de subir a serra, você chega na parte plana, se você olhar assim para o horizonte, você vai ver a igreja. Pode fazer o teste. Você vai enxergar a igreja. Vamos pegar aqui agora a estrada, a CE, que vem de Nova Fátima. Estamos vindo a Nova Fátima. Se você chega ali naquela parte que é plana e já vai prestes a descer, se você olhar, você vê de cara a igreja. Vamos seguir agora pela estrada que vai para Ipueiras, né? Se você vem de Ipueiras, você vem naquela reta, e também se você começa naquela curvinha que vai descer, pode prestar atenção que se você olhar para o horizonte, você vai ver a igreja. A quarta estrada é essa estrada que liga aqui, para quem é mais próximo, a Baixa Verde. Para quem não conhece, é a estrada que liga a Poranga, né?
estrada que liga a Poranga, uma estrada carroçal. Se você também, é o mesmo caso, se você está no plano e quando você vai começar a chegar próximo da matriz, né, numa descida, se você olhar para o horizonte, você vai ver a igreja. E a quinta e última estrada, o quinto e último acesso, é aqui onde dá ao famoso Baixo Mororó, né, para quem conhece aqui da região. Para quem não conhece, é a estrada que dá acesso à Baixa do Frade, ao distrito da Tapera, né, que é a Nova Graça, distrito Nova Graça. Mesma situação, quando você chega próximo numa reta, num local plano, se você olhar para o horizonte, você vai ver a igreja. Então, qual é a explicação do local exato? Porque exatamente aqui, porque não é plano, se vocês observarem, aqui foi construído um local que é alto, sabe? É uma subida. E para todo mundo que já mexeu com construção, sabe que não é tão fácil você construir um local íngreme. Tem toda uma questão de aterramento e dificulta a obra, principalmente se a gente estiver falando de 1700, né? É uma obra do século XVIII. Não era fácil fazer esse tipo de obra, principalmente nas condições geográficas da região. Mas o porquê exatamente esse local? Porque é o único local que de todos os acessos vai se ver a igreja da matriz, a igreja de São Gonçalo. Isso serve como símbolo, para que assim que você chegar aqui nessa região, você vai ver, olha, já existe quem domina a Igreja Católica. A Igreja Católica domina, a Igreja Católica ela catequiza, enfim, quem vai administrar toda essa terra é a Igreja Católica, entendeu? E é óbvio, né, também aqui a gente não pode dizer que a igreja, o que ela é hoje, ela é a mesma de 1700, porque não é, porque passou por diversas reformas. Mas a gente acredita que pelo menos uma parte mais, digamos, de fronte da igreja é uma, se não original, mas se assemelha a que seria no original. A gente acredita que, por exemplo, até pelas próprias características arquitetônicas, vocês vão observar que os braços não são, os braços que a gente chama, né, as laterais da igreja, elas não são da mesma época, porque é uma época muito posterior. Se você observar, você vai entender que os braços que a gente chama da igreja, parte lateral, é bem mais simples, digamos assim, né? Foi feito por populares, okay? A estrutura das portas, enfim, toda a engenharia por trás é diferente. Se você observar, olha a porta da frente e olha a porta desse braço, dessa lateral, você vai perceber que não são do mesmo período. Enfim, e questões políticas, né, é importante falar que a igreja aqui de Matriz, como o Estado na época era um Estado alinhado à igreja, né, política e religião eram literalmente misturados, essa igreja ela foi sede de freguesia. O que era uma freguesia, né? Freguesia era como se fosse uma espécie de paróquia, só que elevada, sei lá, a 10ª potência. Ela tinha poderes administrativos, sabe? Ela tinha um poder de administração. E essa igreja aqui, inclusive explica até o porquê o nome de Matriz, porque aqui era o centro, a matriz de uma região que era vasta. Eu até acabei comentando já anteriormente, né? De Tamboril no sertão a Guaraciaba, tudo isso era administrado aqui por essa igreja, né? Pelos padres que viviam aqui. E aí por isso também que pegou o nome, posteriormente pegou o nome de Matriz. Porque que esse distrito se chama Matriz? Porque num passado distante, literalmente aqui foi sede administrativa, sede religiosa. E para as próximas pesquisas, porque aqui foi um resumão das minhas atuais pesquisas, né? E para a próxima pesquisa a gente vai tentar problematizar ou então destrinchar esse problema de o porquê que aqui acabou findando, né? Porque que era sede de um vasto território, o porquê que ele acabou se transformando em um distrito, por exemplo, né? Ou uma capela vinculada à paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Alguns pontos já estão um pouco mais claros, né? Como, por exemplo, teve questão política partidária, literalmente, né? Essa questão que a gente pode chamar aqui de politicagem, isso existia, se existe hoje, também existia no período. Existem essas questões políticas que explicam o porquê que a sede saiu daqui e foi para o Ipu e posteriormente foi para Ipueiras. Questões também estruturais. O último padre que foi vigário aqui, o penúltimo, aliás, Padre Corrêa, escreveu que aqui estava passando por problemas estruturais, né? Tudo bem, problema estrutural, porém, todavia, mas isso só não explica, né? Porque uma reforma, faz reforma na igreja, voltaria para cá, né? Mas, enfim. E no mais, estou aqui à disposição, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa,
Estamos aí. Professor, agradeço muito sua disponibilidade e contribuição para nosso trabalho. Ficamos no aguardo da continuidade da sua pesquisa e identidade de nossa história. Eu que agradeço, viu? Qualquer coisa, pode nos procurar, estou aqui. Valeu, obrigado.